Oi pessoal, como vocês estão? Bem pessoal, sejam bem-vindos ao novo capítulo de Ouen Nanatsu no Taizai, e também eu quero avisar que vai ter um novo capítulo da teoria do Luffy hoje às 8 da noite. Bem, vamos para a teoria. À noite eu estava sentado em um tronco de madeira em frente a uma fogueira. A noite estava com inúmeras estrelas no céu e o silêncio do lugar deixava apenas o som da fogueira crepitando e junto dos vagalumes voador pelo céu deixava uma ótima sensação de calma. À frente da fogueira havia um homem que parecia ter 40 anos, ele ter cabelo branco penteado para trás e uma barba branca e cheia e bem cuidada. Ele possuía várias cicatrizes de batalha em seus braços. Seu físico e bem definido. Depois de alguns minutos ele acordou. Assim que ele me vir, ele rapidamente se levantou e deu um soco no ar que fez um deslocamento de ar que veio na minha direção. Eu faço um movimento de espada com o meu braço de baixo para cima na vertical, cortador o deslocamento de ar. Fazendo ele passa por mim, ele atinge a floresta que estava atrás de mim, fazendo uma explosão gigante. E bom ver que você está bem, porque você não se senta para podermos conversarmos. Ele ainda estava um pouco desnorteado. Ele foi e se sentou no outro tronco que estava do outro lado da fogueira. Ele ficou esfregando a cabeça. Toma, isso vai ajudar com a dor. Eu entrego um copo com uma mistura de ervas medicinais. Ele pegou e bebeu sem pensar. Eu fico um pouco surpreso. Nossa, eu achei que você iria hesitar em beber isso, já que você não me conhecer, homem. Se você quisesse me matar, você teria feito isso enquanto eu estava desacordado. Você teria algo para comer? Eu aponto para uma carne gigante que estava do lado dele. Ele a pegou e começou a comer. O que aconteceu com você? Homem. Bem, antes que eu fale, e melhor nós apresentamos. Claro, eu me chamo Kira Doradon. Homem. Eu me chamo Netero, Isaac Netero. Eu sou um aventureiro. Um aventureiro, isso, e bom, eu estava mesmo planejado me tornar um aventureiro, Netero. Eu posso ter leva até a guita que eu faço parte, mas bem, respondendo sua pergunta, eu e meu grupo estávamos fazendo um trabalho para matar um demônio. Ao chegar no lugar era um templo. Nós começamos a luta contra ele, nos fomos derrotados e jogamos do templo. E esse templo fica no céu? Netero. Sim, e falando nos meu companheiro, onde eles estão? Na casa, Netero. Casa. Que casa? Eu aponto para a direção onde tinha uma casa enorme. Ele ficou surpreso. Netero. Ser existia aquela casa lá, porque nós estamos aqui. Eu me levantei. Porque você destruiria a casa e machucaria os seus companheiros. Eu caminho em direção da casa enquanto eu apontava para a floresta destruídas pelo golpe do Netero. Ele se levantou e me seguiu até a casa. Enquanto nós andávamos até a casa, nos ficamos em silêncio, mas eu estava conversando com outra pessoa por telepatia. Então você descobriu algo? Voz masculina. Eu não consegui nada. Certo. E você, Lilith? Lilith. Bem, o mestre dos cavaleiros sagrados realmente foi morto e os pecados foram dados com culpados. Certo. Então isso continua como antes. Onde Meliodas está agora? Lilith. Ele está procurando os pecados, mas ele não tem nenhuma pista. Sabem onde está a princesa Elizabeth? Sabem. Ela ainda está no reino. Certo. Continuar vigiado ela. Sabem. Certo. Monrus, continue procurando informações dos Cavaleiros Negros. Monrus. Claro. Lilith, me avise qualquer nova informação dos pecados. Lilith. Certo. Kira, enquanto eu conversava, o Netero percebe que eu estava um pouco tenso. Netero. O que houve? Nada, só pensador em algumas coisas, Netero. Vou fingir que acredito. Eu ri um pouco e depois de alguns minutos nós chegamos na casa. Ao entrarmos, a Yumi veio até mim. Ela estava segurando um papel. Eu me agachei e ficado na altura da Yumi. Oi filha, que papel é esse? Yumi. E um desenho que eu fiz. Eu olhei, era um desenho de mim, Gelda e a Yumi. Juntos ele estava bem desenhado no que a Yumi podia fazer. Mas uma coisa que chamou a minha atenção era que atrás de mim e da Gelda estavam duas sombras grandes. E eu e a Gelda estamos usando coroas, mas o que era estranho era o formato da minha coroa. Eu em meus pensamentos.
essa coroa. Eu dou um sorriso e coloco a mão na cabeça dela, faço carinho na cabeça dela, e um desenho muito bonito, filha, Gelda. Ela estava animada para ter mostra o desenho. Gelda aparece na entrada. Ela estava com o cabelo amarrado em rabo de cavalo. Ela estava usando um avental branco. Ela estava acompanhada por uma mulher com um corpo tonificado e musculoso, mas ela mantém sua forma feminina. Ela tem olhos roxos e cabelos loiros com franja curta. Netero ficou com os olhos arregalados e com o queixo caindo. Netero: mamã matrona, e você? Matrona: sim, sou eu. Ela estava esfregando a parte de trás da cabeça enquanto dava um sorriso constrangido. Matrona: eu também achei estranho quando eu percebi que estava menor. Parece que as roupas serviram em você. Matrona estava usando um short preto e um regata branca. Matrona: assim, obrigado, elas serviram muito bem, mas e alguém pode me explicar como eu estou do tamanho de uma pessoa normal? Gelda: você não explicou para eles. Gelda: eu esqueci, eu fico com uma gota atrás da cabeça. Tudo bem, eu usei uma planta que ter um veneno que fez sua estrutura diminuir, fez várias e os outros ficarem do tamanho de um humano. Os dois ficaram assustados. Matrona: então você colocou veneno em mim. Ela gritou e ficou me sacudindo para frente e para trás. A Gelda ficou rindo. O Netero tentou acalmar a matrona, depois da matrona ser acalmada e eu expliquei melhor. Matrona: desculpa. Tudo bem, Gelda. Então vamos. Os outros já acordaram e estão comendo. Claro, nós fomos até o quarto onde todos estavam comendo. Nós nos sentamos no chão junto com os outros. Netero: e bom ver que todos estão bem. Pessoa 2: bem o cacete, nós estamos todo quebrados. Pessoa 1: realmente, mas graças à senhorita nos estados um pouco melhor. Ele apontou para a Gelda. Gelda: isso não foi nada, e também o meu marido ajudou pegando algumas ervas medicinais. Netero: bem, mesmo assim eu agradeço por cuidar de nós. Bem, que tal nós apresentamos? Matrona: isso é uma boa ideia. Bem, me chamou matrona, a Tita de ataque. Eu sou Kira Doragon. Essa é a minha esposa Gelda Doragon. E essa é minha filha Yumi Doragon. Netero: bem me apresentado para as duas, eu sou Isaac Netero, mas pode me chamar de Netero. A Yumi foi até o Netero, ela ficou olhando ele. Netero: o que houve? Yumi: vovó? Todos ficamos com uma gota atrás da cabeça. Gelda: filha, ele não. Netero: não ter problema, eu sempre quiser ser avó. Após ele falar isso, o clima ficou muito pesado e angustiante no local. Eu e Gelda percebemos que todos ficaram com a impressão meio triste. Eu e a Gelda nos olhamos e ela deu um sorriso. Eu virei para o Netero. Bem, que tal você ser o avó da Yumi? Todos olharam para mim, eles estavam sem entender nada. Netero fica surpreso com a minha pergunta. Netero: mas eu não tenho nenhuma ligação com vocês. A Yumi veio para mim, e sentou no meio de mim e da Gelda. Ela deitou no meu colo. Eu fiz carinho na cabeça dela. Bem, na verdade a Yumi não é realmente nossa filha. Nos a encontrarmos ela sozinha. Então eu e a Gelda decidimos adotar ela. Então, se você quiser, você pode ser o avó da Yumi. Ele começou a chorar, ele esfregou as lágrimas. Netero: eu adoraria ser o avó dela. Por um momento ele viu algo que o fez ficar surpreso e feliz ao mesmo tempo. O que houve? Netero: não e nada. Bem, vamos voltar a apresentações. Pessoa 1: certo. Bem, me chamo Dracula Miavk, olhos de falcão. Miavk é um homem alto e magro, de cabelos pretos, barba curta, bigode e costeletas que apontam para cima. Seu apelido vem de seus olhos vermelhos estranhamente coloridos, que se assemelham aos olhos de um falcão. Quando encontramos eles, Miavk usava roupas pretas e vermelhas ornadas com um pingente de crucifixo, o que lhe deu a aparência de um espadachim espanhol. Seu traje consiste em um chapéu preto de abas largas, decorado com uma grande pluma, e um casaco preto comprido e aberto, sem camisa por baixo, com mangas e um colar vermelho que contém estampas de flores. O mesmo usa calças brancas, sustentadas por um cinto decorado, e enfiadas dentro de botas excessivamente grandes em comparação com o tamanho de sua perna. Pessoa 2:
Eu me chamo Shanks, o ruivo. Eu sou o melhor amigo do Maverick. Shanks, como o apelido dele diz, ele ter cabelos ruivos. Ele um homem tal e constituído com a pele bronzeada. Ele parece esta no flor da idade, seu cabelo e penteado para atrás com exceção de algumas mechas que ele deixa cair nas laterais do rosto. Ele possui em seu rosto reside uma marca secundária. Um conjunto triplo de cicatrizes paralelas e lineares que passam verticalmente, em um ângulo sobre seu olho esquerdo. Intocado, pessoa 3. Eu me chamo Morgiana, a Fênix Carmesim. Morgiana, ela é uma adolescente com a aparência de 18 anos. Ela ter cabelos e olhos ruivos, seu corpo é quase igual ao da matrona, mas ela ter um corpo um pouco menos musculoso do que a da matrona, e ela manter um pouco mais feminino. Ela usar uma túnica branca sem mangas sobre o vestido, amarrada com uma fita mais longa que deixava seu decote um pouco exposto. Ela também tinha correntes em braceletes em seus pulsos. É um colar em volta do pescoço. Pessoa 4. Alastor, o Living Darkness. Alastor é um adolescente com 18 anos, negro seu cabelo e médio e castanho e a ponta toda vermelha. Seus olhos são da cor dourado. Ele usava um cola. Ele usava uma camisa branca por debaixo de uma jaqueta preta. Eu em meus pensamentos. Alastor. E melhor eu fica de olho nele. Ser vó quem penso e possível daquela doida tente me mata. Pessoa 6. Eu me chamo Rei Kurosaki, a Tita Negra. Rei também uma adolescente de 19 anos. Seus cabelos um médio longo e eles são negros. Seus olhos são vermelhos fortes, assim como a matrona. Ela também do clã dos gigantes. Ela usa uma camisa preta e uma calça de moletom preta com linha branca. Pessoa 6. Eu me chamo Korra, a Tita Elemental. Korra ela também é adolescente com 20 anos. Ela é morena e seus cabelos preto e amarrado em rabo de cavalo e duas mechas amarradas nas laterais do rosto. Ela usa uma regata azul, uma calça de moletom azul. Ela também do clã dos gigantes. Então todos vocês são um grupo? Korra. Sim, mas ter dois que estão faltando. E quem são? Netero. Bem, os nomes de são eles e Zead. Depois de nós comermos e conversarmos, todos foram dormir. No dia seguinte, depois de todos acordarem e fazerem as higienes e comerem, nós pegamos as nossas coisas e fomos para fora da casa. Eu destruir a casa. A matrona, Korra e Rei voltaram aos seus tamanhos originais. Netero, quanto tempo leva daqui até a cidade onde está a sua guita? Netero. Cerca de um mês meio a pé. Eu fico de queixo caindo. Eu penso em pergunta. Ser eles realmente andaram tudo isso, mas eu desisto de pergunta. Eu não vou andar tudo isso, nem lascado, então vou fazer de um jeito diferente. Eu me afasto um pouco dele. Gelda em seus pensamentos. O que ele vai fazer? Apareça, Kamish. A minha sombra começou a crescer. Ela cresceu tanto que ela passava de todos e ela tinha a forma de um dragão. Da parte das asas duas da sombra, duas asas gigantescas saíram dela e depois um dragão gigantesco começou a emergir da minha sombra. Todos ficaram assustados. Rei e Korra estavam ser abraçados de medo. Depois dele sair totalmente da minha sombra, ele era um gigantesco dragão vermelho ocidental com chifres cinzentos, olhos amarelos brilhantes e um ventre castanho claro. Ele era muito maior do que as gigantes da grupo que tinham 9 metros de altura. Kamish. O que deseja? Bem, eu quero que você nos leve para... O Netero era para onde mesmo? Netero. Reino de Fiore. Obrigado, você ouvir Kamish, pode nos levar? Ele concordou com a cabeça. Ele abriu as asas dele que equivalia a 5 campos de futebol de uma asa à outra. Ele começou a levantar voo. E melhor ser segurarem. Todos ficaram confusos, mas eles logo entenderam quando Kamish começou a voar em alta velocidade. Alastor. Como esse bicho pode voar tão rápido sendo tão grande? O Kamish, apesar de ser tão grande e pesado, ele pode ser muito mais rápido que um raio. Todos ficaram mais assustadores ainda, menos a Yumi que estava adorando tudo isso. No reino de Leones, a princesa Elizabeth estava caminhando pelo jardim do palácio. Enquanto ela caminhava e estava em seus pensamentos, ele viu a sua irmã treinado, Elizabeth.
Júlia, ela chamava pela sua irmã enquanto ia até ela. Júlia era uma garota com cabelos brancos e cacheados. Ela tinha olhos verdes e ela era 1 ano mais velha que a Elizabeth. Júlia. Elizabeth, o que houve? Ela falou enquanto deixava a espada no ombro e virava para a Elizabeth. Elizabeth. Nada, eu estava pensando e vir você então vir conversar com você, Júlia. Claro, eu já irá dar uma pausa. As duas foram até um banco. A Júlia pegou uma toalha e secou o suor, e um corpo de água. Ela se sentou do lado da Elizabeth. Júlia. Então, irmãzinha, no que você estava pensando? Elizabeth. Bem, eu estava pensando em um sonho que eu estou tendo há algumas semanas, Júlia. Sonho é? E como ele foi? Elizabeth. Bem, eu não me lembro muito bem. Uma das coisas que eu consegui lembrar e de um garoto com uma espada no ombro e com uma marca no rosto. Júlia. E? Talvez seja ser futuro marido. A Elizabeth ficou vermelha. A Júlia rir da sua irmã. A Elizabeth bateu no ombro da Júlia. Júlia. Ai, desculpe, foi mal, mas você lembra de mais alguma coisa? A Elizabeth colocou a mão no queixo. Elizabeth. Sim, em uma das vezes que eu sonhei com isso, foi que eu estava no colo com ele e nós estávamos no céu acima das nuvens à noite. Júlia. Nossa, isso realmente foi um sonho do seu futuro marido. Ela olhou para sua irmã, que estava parecendo um tomate. Júlia. Meu Deus, criatura, o que houve? Elizabeth. Bem, e eu acabei de lembrar de uma coisa. Ela estava gagueja muito. Júlia. O que você lembrou para ficar que nem um tomate, Elizabeth? Bem, eu lembrei que havia 2 crianças no meu colo, que estava segurado 2 ursinhos, um preto e o outro branco. Ele continuou gagueja e ela ficou um pouco mais vermelha. Júlia. Beleza, isso já foi muito detalhado. Elizabeth, você pode ter herdado o poder de ver o futuro do pai? A Elizabeth ficou um pouco pensativa. Elizabeth. Isso pode ser verdade, mas Júlia, você também está com algo na cabeça. Júlia. Por que você acha isso? Elizabeth. E que você está treinador mais pesado do que o normal, Júlia. Bem, eu também tenho estado pensando em algumas coisas, Elizabeth. No que, Júlia? Eu não sei, só sinto que algo interessante vai acontecer daqui a algum tempo. Elizabeth. Quanto tempo? Júlia. Bem, daqui 3 anos eu diria. Elizabeth. Você não acha que está ser preocupado com algo que pode acontecer e também ser acontece só vai ser daqui a 3 anos? A Júlia virou para o lado. Júlia. Falou a menina que está ser preocupado com o sonho. A Elizabeth ficou vermelha e começou a bater na Júlia, mas ela não conseguia machucar Júlia. Em outro lugar, voz masculina. Bem, realmente ele não estava aqui. Voz feminina. Bem, vamos para a próxima cidade. Voz masculina 2. E quanto tempo vai levar? Voz feminina 2. Bem, vai levar 10 dias a cavalo. Voz masculina. Bem, vamos então. Os 3 concordaram e eles foram em direção ao reino Clover.